Olá, pessoal. Eu sou Ivan França, alguns já me conhecem. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse programa de mentoria em infectologia da Dr. Reds. E o objetivo desse programa é um objetivo de educação continuada, aprimoramento e também vai ter uma parte de hands-on. Ou seja, o objetivo é capacitar o infectologista na prática clínica, em tratamento de doenças, incentivando a troca de conhecimento. Então, a gente vai ser um facilitador aqui. Os professores vão ser facilitadores dessa troca de conhecimento, porque o objetivo é a participação de todos vocês. Então, vai ter uma parte que vocês têm que montar um caso clínico, trazer o caso clínico para a discussão, e essa é a parte mais rica. Então, as aulas vão ser uma introdução para que vocês mergulhem mais no assunto e nos perguntem também, a gente vai estar disponível para tirar dúvidas e também para discutir os casos clínicos com vocês. Então, esse programa de mentoria vão ter três módulos. Esse primeiro módulo, então, são Hot Topics em infectologia. Depois, a gente vai ter o módulo de Staphylococcus OXA-R e OXA-S, com alguns guias, com o Dr. Felipe. E depois a gente vai ter o módulo da gestão avançada de infectologia com stewardship, otimização da terapia antimicrobiana, PKPD, com o Dr. João Paulo Marocchi. Conforme o regulamento, cada vez que você completa um módulo, quanto mais atividades você faz completamente nesses módulos, maior a sua pontuação. E você vai ter, então, direito a acessar os benefícios do programa. O programa é muito bacana, muito interessante. Eu acho que vale a pena vocês completarem todas as atividades para terem acesso a todos os benefícios, como vocês já viram no regulamento, que esse programa pode trazer para vocês. Entrando no nosso assunto, o que a gente vai abordar hoje? Então, a gente vai dar uma pincelada realmente nos tópicos de imunodeficiência e imunossupressores. A gente vai falar um pouco sobre essa visão geral do paciente imunocomprometido. Falar um pouco também sobre os transplantes de órgãos sólidos, ou seja, o paciente transplantado e a imunodeficiência que esse paciente tem. Melhoria no diagnóstico do paciente imunocomprometido, porque é um paciente muito diferente. Então, você tem que ter um diagnóstico mais aprimorado para você realmente, como é um paciente muito grave e com propensão a ter infecções muito sérias e muito graves, a gente tem que ter o diagnóstico rápido para tratar corretamente esse paciente. Falar um pouquinho, então, das particularidades de algumas doenças virais e doenças fúngicas nesse paciente imunocomprometido. Bom, falar de imunossupressão é uma sopa de letras, é super difícil. Então, também eu vou fazer uma introdução para que vocês leiam mais sobre o assunto. Então, já conversar. A expectativa é grande para a gente falar sobre imunossupressão nesse paciente, mas a expectativa é uma e a realidade é outra, porque é muito difícil, é um assunto muito denso. Então, eu vou dar uma pincelada e espero que vocês estudem mais para que a gente depois tire as dúvidas, ok? Bom, quando a gente fala de imunodeficiência, a gente tem condições que levam à imunossupressão, à imunodeficiência, e como a gente sabe, pode ser primária ou adquirida. Então, essas condições se dividem, né, em dois grupos, e a gente tem que estudar um pouquinho da imunologia. Então, sobre as imunodeficiências primárias, as mais comuns são as congênitas, e sobre as secundárias ou adquiridas. Então, a gente tem que voltar um pouquinho lá para o básico, né? E trazer vocês para a questão inicial, né? Como é que é a imunidade frente quando a gente encontra um patógeno. Então, lembrando, né, do mecanismo de fagocitose, o papel que os neutrófilos têm nisso, depois os macrófagos, as células dendríticas, e como você tem os intermediários aí, as interleucinas, o anti-TNF, e como a gente vai chegar a tudo isso. Então, no estágio inicial, quando a gente tem contato com um patógeno. A imunidade adaptativa, então, como o próprio nome fala, ela é que vai realmente trazer, inclusive, imunidade duradoura depois, né? Então, a gente tem toda a parte de linfócitos B e linfócitos T. Tem aí no diagrama como eles se dividem, o que eles fazem, e a gente vai lembrar um pouquinho aí quando a bactéria ou o micro-organismo entra no nosso organismo, o papel das células B, o papel dos anticorpos, e sem essas interleucinas também não acontece nada. Então, você tem que ter
a nossa imunidade agindo, mas tem todos esses interferentes no meio, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E aqui embaixo falando um pouco, então, da interleucina 17, anti-TNF, como isso vai chegar no final na nossa imunidade mais duradoura. Então, assim, esse equilíbrio entre a imunidade é um equilíbrio muito fino, porque se a gente tiver o nosso sistema imune agindo exacerbadamente, a gente vai ter, né, a resposta, por exemplo, a CIRS, né, que é uma resposta imunológica exacerbada, e que vai se tornar patogênica. Então, o exemplo é o paciente em sepsis, que quando você entra naquela cascata da sepsis, muitas vezes essa reação imune muito exacerbada é o que vai levar o paciente a óbito ou que vai levar o paciente a ter os agravos da saúde a partir dali. E o outro polo, quando a imunidade está muito baixa, a gente tem imunossupressão, e aí a gente não tem defesas a nada, né? Então, a gente tem esses dois polos, e o equilíbrio é muito importante. Então, quando a gente fala em imunodeficiência primária, a gente tem que lembrar um pouco dessas condições, né? Como a gente comentou, imunidade humoral e imunidade celular, a imunodeficiência combinada, as síndromes associadas a isso, tá? Lembrando que de imunodeficiência primária a gente tem mais de 450 doenças geneticamente definidas, então não dá para a gente falar sobre tudo isso, a gente vai falar sobre uma pincelada sobre alguns assuntos. Então, lembrando, a gente tem deficiência de anticorpos predominantemente, a gente tem doenças de desregulação da imunidade, a gente tem alguns defeitos congênitos de funções, por exemplo, dos fagócitos, a gente tem defeitos realmente da imunidade inata, doenças autoinflamatórias e autoimunes, deficiência de complemento e síndromes das falências da medula, né? Então, você pode ter, por exemplo, a aplasia medular, né? Você não vai ter nenhum desses mecanismos agindo. E lembrando também, né, como a gente comentou, na sepsis, a imunidade toda exacerbada vai levar a alguns quadros em todos os sistemas do nosso organismo. Então, tanto a inflamação local, que vai estar exacerbada, mas como interleucina 1, interleucina 6 agem no cérebro, como é que isso age na febre, IL-1 e IL-6 no fígado, na medula óssea, como é que isso vai ter um impacto muscular, impacto no coração. Então, lembrando que sempre que você tem essas reações imunológicas exacerbadas, você vai ter um efeito em todos os sistemas. Tem uma deficiência secundária, então, a gente tem alguns fatores extrínsecos, né, ligados a isso. Medicamentos, corticoides, quimioterápicos, decorrente de doenças inflamatórias, decorrente de doenças neoplásicas, que também vão levar a um déficit de imunidade, não só os cânceres hematológicos, mas também os cânceres em órgãos sólidos vão levar a uma baixa imunidade. E como é de conhecimento de todos, o mecanismo mais conhecido, o protótipo, né, da imunodeficiência adquirida, assim, a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, a gente tem também, lembrar que tem condições que podem provocar imunossupressão transitória. Então, infecção por micobactéria, tuberculose, né, e as outras micobactérias levam a uma depressão transitória, sarampo, citomegalovírus, a infecção citomegálica leva a uma imunossupressão e o CMV é um dos vírus mais estudados como modelo de imunossupressão e junto com ele vem sempre outras infecções, né? Ele é um marcador que eu tenho que procurar a infecção fúngica junto, ele é um marcador de gravidade nesse paciente imunocomprometido. Agora a gente estudou recentemente os efeitos do SARS-CoV-2 na imunidade, na inflamação, foi super bem estudado nos últimos anos. O câncer, bem estudado como um fator de imunossupressão, você tratar o câncer, vai ser transitório esse fator de imunossupressão também. E as neoplasias hematológicas também são modelos de imunossupressão. Falando um pouco sobre as drogas imunossupressoras, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nesse paciente transplantado de órgão sólido, a gente tem algumas questões, né? Os supressores mais utilizados são os corticoides, né? Que vão agir também em toda essa cascata, diminuindo a inflamação, diminuindo a ação dos linfócitos. A gente tem ciclosporinas, tacrolimus,
também vão agir bloqueando as citocinas e a calcineurina, então são bloqueadores de calcineurina, e a gente tem a rapamicina também como um outro modelo, que aí envolve mTOR, envolve a transdução do sinal que leva, então, à progressão desse ciclo celular, ou seja, a gente tem aí três formas de bloquear a imunidade, então, seja com corticoide, seja com tacrolimus, ciclosporinos, que são muito usados, a rapamicina também, e aí a gente tem outros imunossupressores, MMF, outros imunossupressores mais modernos. A gente faz até no transplante de medula óssea, no transplante de células-tronco hematopoéticas, né, que é o nome mais correto. A gente faz, às vezes, irradiação do corpo todo para diminuir a resposta imune também. Né? Então, tem diversos mecanismos, a gente trouxe aqui os três principais. Das imunidades secundárias, lembrar que só a idade avançada, a senescência, leva a uma imunodeficiência secundária. Desnutrição proteico-calórica, toxinas ambientais, estresse, a tal da vida moderna, esplenectomia também, uma forma de imunodeficiência secundária, principalmente as bactérias capsuladas, radioterapia, quimioterapia, como a gente falou, imunossupressores no transplante e nas doenças autoimunes. Mais recentemente, a gente tem todos os MABs da vida agindo, né, em alguma parte do sistema imune, tentando ser mais seletivo no sistema imune, mas a gente tem as medicações biológicas muito utilizadas nas doenças reumatológicas, na doença de Crohn, nas doenças inflamatórias intestinais, o próprio tumor, as metástases e os tratamentos para esses tumores também. Que mais? Infecções virais, como a gente já comentou, tá? E hiperinfecções. Mas, assim, quando a gente fala de imunidade, logo vem a questão dos pacientes que se curaram da AIDS por conta de um transplante de medula óssea. A gente tem hoje vários pacientes, né, pelo menos 7 pacientes, com essa experiência de cura depois do transplante de medula óssea, depois do transplante de células tronco hematopoéticas, mas lembrando que isso não resolve, porque passar por um transplante também é muito agressivo e também pode levar a óbito. Então, você não vai trocar uma doença que a gente consegue tratar hoje em dia, né? Bem, com medicações modernas, o paciente tem uma vida tranquila, né? O paciente vivendo com HIV, como a gente chama agora, por um transplante, uma situação que vai levar o paciente a uma imunossupressão severa e que pode também levar a outras infecções, levar a óbito. Mas são condições que se encontraram, ou seja, esse primeiro paciente curado, né, chamado curado, ou que está em remissão da doença, é de 1995, né? E então ele já tinha o HIV, ele teve uma leucemia muito agressiva. Então o médico que foi fazer o transplante, ele precisava de um transplante de células troncomatopoéticas para tratar a leucemia agressiva. E o médico então ele resolveu procurar um doador que tivesse a mutação no CCR5 e que sabidamente com essa mutação a medula nova desse paciente ia ser, de certa forma, resistente ao HIV, o HIV não conseguiria se reproduzir nas células dessa medula nova. Então, juntou as duas coisas, o paciente que precisava do transplante pela outra doença e conseguiu um doador com a mutação que impede o vírus de se multiplicar. Então, a gente tem esse exemplo. Recentemente, a gente teve um outro caso também. Então, é um exemplo bem interessante de como a imunidade pode ajudar também esses pacientes. Bom, então, a parte de imunodeficiência nesse paciente. O que diz respeito ao paciente, né? A imunodeficiência primária, então, bem, desde a infância, você tem que saber a história clínica para tentar diagnosticar, tem a ver com a imunidade humoral e celular, ela pode ser geneticamente definida, geralmente é geneticamente definida, e o diagnóstico precoce é que vai aumentar a qualidade e a sobrevida desse paciente, qualidade de vida e o tempo de sobrevida desse paciente. As deficiências da imunidade adquirida ou secundária podem haver com mais idade, podem ser virais, como o HIV,
né? Podem ter a ver com câncer, com doenças hematológicas, os transplantes de células tronco, os transplantes de órgãos sólidos e os tratamentos dessas doenças, fora tudo aquilo que a gente comentou até agora. E o tratamento adequado, diagnóstico precoce, diagnóstico adequado, tratamento adequado, é que vão garantir, então, a maior sobrevida desses pacientes, tá? Agora, falando um pouco, entrando no segundo tópico, que são os transplantes de células, os transplantes de órgãos sólidos, né, na verdade, a pessoa que mais estuda isso no mundo, que mais publica, é o Dr. Jay Fishman. Ele já esteve aqui no Brasil em algumas oportunidades, veio a convite da professora Shikanai, lá no curso de pacientes imunocomprometidos do HC, aqui na USP. A gente já teve a oportunidade de conversar com ele, assistir aulas no Jay Fishman, e ele traz algumas frases muito interessantes. Ele traz, né? Por que precisamos saber, todo clínico deveria saber um pouco sobre o paciente transplantado, né? Porque esse paciente é muito diferente dos outros. Então, pelos tratamentos que ele faz, os efeitos colaterais do tratamento, a terapia imunossupressora que esse paciente faz, ele vai ser sempre um grande desafio para qualquer clínico e para o infectologista muito mais. Então, ele traz essas reflexões, tá? Então, é sempre, no paciente transplantado, é uma urgência você fazer o diagnóstico adequado, muitas vezes entrar com a terapia empírica ou uma terapia preemptiva, e lembrando também a toxicidade desses medicamentos que você vai usar e como tudo isso pode mexer no quebra-cabeça e como esse paciente pode piorar de uma hora para outra. Então, é uma expertise diferente tratar um paciente transplantado de órgão sólido. Então, lembrando, a gente tem as infecções de pacientes transplantados. Você tem complicações que ocorrem com frequência nesses pacientes, incluindo a rejeição. Aí eu vou ter que fazer o que se tiver rejeição? Aumentar a imunossupressão. Quando eu aumento a imunossupressão, eu tenho mais infecção. Eu tenho os cânceres também, porque quando eu mexo na imunidade desse paciente, também não é só a imunidade às infecções, eu tenho imunidade às próprias células defectivas que podem levar a câncer, então é uma complicação frequente certos tipos de câncer para o paciente transplantado. Aterosclerose, problemas renais, gota, doença do enxerto contra hospedeiro, osteoporose, né? Então, a imunossupressão sempre vai levar a também algumas decorrências. Ah, Ainda falando nessas infecções em pacientes transplantados, a gente tem vários fatores que levam à infecção. A própria cirurgia em si, quando a gente pensa no transplantado de pulmão, por exemplo, o próprio coto, o local onde a gente faz, né, essa sutura do pulmão novo, no paciente, aquele local onde tem a junção, né, da sutura ali, é o local onde tem mais infecção. Então, tem a parte mecânica daqui. Você chega a fazer biópsia, às vezes, uma ou duas vezes por semana, por broncoscopia, no paciente transplantado de pulmão, para ver se no coto, ali, onde foi feita a sutura, se tem infecção fúngica, porque só essa condição já leva a mais infecções. Então, a própria cirurgia já leva a ter mais infecções, uso dos imunossupressores, é lógico, né? E também condições que debilitam o organismo desse paciente, esses distúrbios decorrentes da imunodeficiência. E também o mau funcionamento do órgão pode levar a maior número de infecções. Então, pensando que um fígado não está bem ainda, ou seja, não chegou a cumprir suas funções ainda, a gente já vai ter as doenças decorrentes também desse fígado transplantado, ou do pulmão que não está bem, ou o rim que não está bem. Então, também por isso. As chamadas infecções oportunistas desses pacientes, a gente tem algumas que são específicas. Então, a gente tem mais listéria, mais nocardia nesse paciente transplantado. Das doenças virais, citomegalovírus, BK vírus, o clássico aí no paciente transplantado renal, o BK vírus. O Epstein-Barr também levando a doença linfoproliferativa nesses pacientes e também sendo uma condição imunossupressora nesses pacientes quando ele tem um retorno do Epstein-Barr. Fungos, então pensar que eu tenho fungos
oportunistas. Então, eu posso ter pneumocistes, girovese nesse paciente, eu posso ter aspergilose, eu posso ter os outros fungos filamentosos, aspergilos, fusarium, tá? Parasitas, como toxoplasmose disseminada nesse paciente é muito comum, tá? Então, após o transplante, por tudo isso que a gente falou, esse paciente, nos primeiros 6 meses, é, ele pode ter muitas infecções. Após 6 meses, a gente consegue diminuir a quantidade de imunossupressor, diminuir as doses de imunossupressor, e ele vai ter, então, volta aos níveis da maioria dos pacientes, tá? Em 80% dos casos, ele volta ao nível do risco de infecção parecido à maioria dos pacientes, tá? Como a gente comentou, um outro problema nesses pacientes transplantados de órgãos sólidos são os vírus. E quais são os vírus mais frequentes? Também a gente vai citar aqui os vírus mais frequentes. Citomegalovírus, frequentemente associado a outras doenças oportunistas e frequentemente associadas também a doenças do enxerto contra o hospedeiro. Então, se a gente fala, por exemplo, em transplante de células tronco-hematopoéticas, o CMV é responsável pela maioria dos não êxitos do transplante de células tronco-hematopoéticas, porque quando ele aparece, ele é um marcador de gravidade e é um marcador de que o transplante não está indo bem, né? E também nos transplantes de órgãos sólidos também é um sério marcador que a imunodeficiência está bem exacerbada e que você tem que fazer alguma coisa, talvez diminuir o imunossupressor. O adenovirus também é muito frequente nos transplantados, principalmente nos transplantados de pulmão, mas nos outros também. Epstein-Barr vírus, como a gente comentou, além de ser uma infecção que mede imunidade nesse paciente, ele está muito ligado ao desenvolvimento de doenças proliferativas nesse paciente. Então, linfoma de Burkitt, tá? Carcinoma de nasofaringe, linfoma de Hodgkin e não Hodgkin nesses pacientes transplantados. O BK vírus, como eu comentei, ele é muito frequente no transplantado renal. Então, no início, a gente chega a procurar o BK vírus, então, na urina, como um marcador de se está tudo bem com o transplante. Porque se ele começar a aparecer na urina, eu pesquiso por PCR, se ele começar a aparecer na urina, ele é um indicador que eu tenho que diminuir a imunossupressão, porque senão eu posso perder esse enxerto, seja pela infecção também, tá? Então, é um marcador tanto de gravidade quanto um marcador de que eu preciso mexer na imunossupressão, tá? Existe um vírus que não descobriram ainda qual é a função dele, chamado TORC vírus, é interessante pesquisar, chama TORC vírus. O TORC vírus é um marcador só de imunidade, não descobriram o que ele causa de doença, mas descobriram que ele é um marcador que eu posso acompanhar nos transplantados. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda essa tecnologia de procurar esse vírus, mas lá fora existe como um marcador, ou seja, para acompanhar se o paciente está bem da imunossupressão, se eu tenho que modular essa imunossupressão para menos, eu procuro o TORC vírus. Se o TORC vírus aparecer no sangue, olha, então no momento de diminuir a imunossupressão. Os herpes vírus, então, o HHV6 também é um marcador muito interessante para nesses pacientes, no transplante hepático, no transplante pulmão, também é importante. Então, o herpes vírus, todo mundo já teve contato com herpes vírus, mas os herpes vírus são marcadores importantes também da imunidade nesse paciente. Então, é importante a gente lembrar, né, dar uma pincelada também na abordagem inicial do receptor e do doador, ou seja, o receptor de órgão sólido precisa estar bem e eu preciso saber a compatibilidade dele também em relação às doenças virais que ele já teve, às sorologias que esse paciente já teve, histórico de imunização, histórico de viagens, exposição a doenças infecciosas. Sempre, né? Deve-se se pesquisar alguns vírus, é lógico, HIV, hepatite A, hepatite B, hepatite C, não tenha dúvida, mas também o CMV, o EBV, também a gente deve testar. E lembrando também, como é que eu vejo, por exemplo, família do herpes vírus, no CMV, doador positivo, receptor negativo, o receptor pode reativar a doença, então é importante você ter a sorologia. O Epstein-Barr, como a gente comentou, marcador de doença linfoproliferativa nesse paciente, a chamada PTLD. Que mais? A gente também deve
pesquisar, principalmente num doador que estava numa UTI, se ele tem bactérias multiresistentes também, né? E se tiver, não impede o transplante. Eu vou tratar o paciente receptor. Se ele tiver lá um MRSA, se ele tiver um, uma Klebsiella resistente, uma Pseudomonas, eu, sabendo disso, eu vou dar antibiótico para o paciente receptor. Não é um impeditivo do transplante, tá? Vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre isso. Medicamentos imunossupressores não específicos, como a gente comentou, corticoide, metrixate. Medicamentos imunossupressores específicos para a supressão de células T, ciclosporinas, que inibe a calcitonina, como eu comentei. Tacrolimo, também ele tem uma ação até antibiótica, é um macrolídeo, inibe a ação da calcitonina também. Sirolimo, semelhante ao tacrolimo, ele é um complexo que inibe mTOR. Micofenolato, alternativa para redução, então, dessas células de imunidade, e tem a questão do aumento do CMV, do EBV e do herpes zoster. Anticorpos, então, gama-globulina, né? E eu tenho específicos para células T, também, por exemplo, o balicitinib, como um anticorpo monoclonal, inibindo IL-2, usado para rejeição, principalmente no fim. Essa tabela, eu não vou me ater a ela pelo tempo, tá? Mas aqui a gente tem também os diversos imunossupressores, qual é o mecanismo de ação desses imunossupressores, e qual é a indicação e os principais eventos adversos. Aqui também só mostrando, né, no fluxograma como é que funciona e cada pecinha desse quebra-cabeça enorme aqui, aonde esses imunossupressores vão agir, tá? Então, sumarizando a questão do diagnóstico agora, como eu comentei, é super importante a gente ter o diagnóstico correto e rápido dessas doenças infecciosas nesse paciente imunocomprometido. Então, se eu tiver uma super utilização de métodos diagnósticos, usar incorretamente as ferramentas de diagnóstico, eu também não vou me dar bem. Eu vou ter um resultado negativo no desfecho clínico desse paciente, no gerenciamento dos recursos. Isso tudo vai custar, né? Tem custo para a saúde pública e custo para a saúde privada também. E também eu vou, com certeza, ter aumento de resistência antimicrobiana naquele meio onde eu estou superutilizando tanto os diagnósticos quanto os tratamentos. A subutilização resulta na falha e também falha nos mecanismos de vigilância desses pacientes, tá? E também, se eu subutilizar os recursos de diagnóstico, eu vou ter um perfil de resistência antimicrobiana que vai aparecer aqui com certeza, tá? E eu vou ter também uma superutilização de tratamentos empíricos. Então, a gente precisa sempre lembrar no diagnóstico desses pacientes que eu tenho o paciente, o laboratório, e eu tenho no meio a equipe multi, eu tenho eu tenho o médico que está no laboratório, eu tenho o microbiologista, eu tenho o enfermeiro que ajuda em tudo isso. Então, é multidisciplinar. Eu preciso da avaliação clínica, aqui no lado esquerdo, usar o stewardship de diagnóstico, ou seja, usar da melhor maneira os recursos, gerenciar os recursos diagnósticos, fazendo o teste certo para o paciente certo no tempo certo, a rápida solicitação, mas também que o laboratório me traga rápido esses resultados, né? Eu tendo o resultado, essa comunicação do resultado, eu tenho que ir logo para o clínico que está tratando o paciente ou para o infectologista e ter um stewardship de antimicrobianos, ou seja, eu conseguir descalonar, tirar antimicrobianos necessários ou acertar e escalonar o antimicrobiano para o lado certo, tanto antibióticos, antivirais, antifúngicos. Então, essas duas coisas andam juntas, ter um diagnóstico rápido e assertivo e ter o tratamento adequado, e com isso eu vou gerenciar tanto o diagnóstico quanto o gerenciamento de antimicrobianos. Então, tem o pilar aí de 4 coisas levando a stewardship de antimicrobiano, né? Os 4 momentos de tomada de decisão nesse paciente. O paciente tem uma infecção que requer terapia antimicrobiana? Primeira pergunta. A coleta de culturas apropriadas antes do início do antimicrobiano foi feita? Qual terapia empírica eu devo introduzir? Um dia ou mais foi passado e agora eu tenho resultado, eu consigo descalonar, suspender
ou até transicionar para o antibiótico VO, super importante. Qual a duração adequada dessa terapia para o diagnóstico que você achou, né? O quarto momento dessa tomada de decisão é o termo, então, tipo de diagnóstico. O que que é? Orientações adequadas e coordenadas para utilizar o método diagnóstico que você tem. Não adianta eu ter o último PCR, eu conseguir fazer uma metagenômica, se eu não tiver quem interprete isso e eu tenho que estar à beira-leito vendo o paciente, interpretar o diagnóstico que foi feito frente àquele paciente. Então, o comunicado também desse resultado para o controle de infecção, para o clínico que está tratando o paciente, o médico da UTI, é super importante para que chegue o diagnóstico. Isso aqui foi um trabalho interessante que colocou que quando eu comparo ter o diagnóstico molecular do paciente e não ter, só faz diferença no tempo de tratamento desse paciente quando eu tenho aqui na última linha um programa de stewardship, ou seja, eu tenho um médico envolvido, eu tenho um microbiologista envolvido, eu tenho um farmacêutico, eu tenho um enfermeiro, e que esse resultado chegue rápido. É só quando o resultado chega rápido, é discutido com o clínico que está atendendo o paciente, que eu vou ter realmente o diagnóstico casando com o tratamento mais adequado, o stewardship de antimicrobiano. Aqui também, por exemplo, um diagnóstico de PAV, quando eu tenho o stewardship de antimicrobianos junto com o stewardship de diagnóstico, é difícil, isso aqui é trava-línguas, né? Stewardship de diagnóstico e stewardship de tratamento. No final, eu consigo que o paciente tenha menor risco, eu consigo que o paciente se recupere mais rápido e eu ainda economizo também com os recursos, tanto públicos quanto privados, nesses pacientes. Comparando também métodos menos invasivos, muitas vezes. Então, na própria saúde pública, o alto custo do mau diagnóstico de uma infecção é muito grande, tá? Então, muitas vezes eu faço um diagnóstico sindrômico e consigo tratar melhor esse paciente, ou eu tenho os recursos diagnósticos para tratar melhor, e o custo, se eu não fizer o diagnóstico e o tratamento correto, são muito altos. Então, o que que eu preciso? Abordagem sempre multidisciplinar, como eu comentei, microbiologista, infecto, intensivista, farmácia clínica, buscar um diagnóstico rápido e correto. Quanto mais rápido eu iniciar o tratamento adequado, é maior a sobrevida do paciente. Essa é a máxima da sepsis, né? Então, o Kumar já mostrou isso lá atrás, que cada hora que eu perco de tratar corretamente o paciente com antibiótico correto, aumenta a chance de óbito em 7%. Né? Então, o stewardship do antimicrobiano tem menor custo, menor resistência antimicrobiana também. Eu tenho dificuldade de ter dados brasileiros. Eu também tenho que abordar as fontes pagadoras e mostrar o custo-benefício de eu ter um melhor diagnóstico e também de ter programas de stewardship de antimicrobiano, tá? Considerações finais quanto ao stewardship. Entender todas as fases dos procedimentos de diagnóstico, tá? Seleção dos exames a serem realizados, recebimento e interpretação desses dados quando chegam, e envolver as diversas áreas para obter sucesso. Então, todas as equipes que a gente comentou. E eu ter um rápido diagnóstico vai fazer com que eu tenha uma adequação do antimicrobiano mais rápido e com isso eu vou aumentar a sobrevida do paciente. Por último, não menos importante, eu vou comentar um pouquinho sobre os fungos. Os fungos fazem parte do nosso dia a dia, então está lá na nossa cerveja, na fermentação do vinho, do pão, está no álcool, né, no etanol, para também fazer a catalisação disso em álcool, está no nosso dia a dia, né? Então, lembrando um pouco dos fatores que levam o paciente a ter infecções fúngicas. Se o paciente é imunossuprimido ou imunocomprometido, ele tem muito mais infecção fúngica e muito mais graves. Eu vou comentar mais, até pelo tempo, um pouco mais sobre a infecção por cândida, né? Então, o uso de antimicrobianos inadequado, tanto na veterinária, também na agropecuária, que é muito utilizado antimicrobiano, interfere, a gente alimenta com esses antibacterianos e aí sobram os fungos para crescerem. Aumento dos pacientes imunossuprimidos, uso indiscriminado de corticoides, que mais? Pacientes cada vez mais imunocomprometidos e mais idosos. Eu tenho também má aderência às medidas de controle de infecções relacionadas à saúde.
uso inadequado de antimicrobianos, falta do método diagnóstico acurado, levando a isso, e também a disseminação global de bactérias resistentes. Então, lembrando, ó, as leveduras, então, principalmente a Cândida, que a gente vai falar mais, né? Mas a gente tem aí outras, e dos fungos filamentosos, o principal exemplo é o aspergillus, que tem essa forma ali, que é aquele instrumento usado pelo padre para aspergir água benta. Então, ele asperge, então, os conídeos que vão ficar no ar, as hifas que vão ficar no ar, tá? E transmitir a doença. Então, assim, os fungos filamentosos, infecções fúngicas invasivas, têm alta mortalidade, principalmente no paciente imunocomprometido, no paciente oncológico que a gente comentou. E quanto mais neutropênico esse paciente tiver, pior. As taxas de mortalidade são altas, chegando a 70%. Dependendo da virulência do fungo, da comorbidade adjacente e do grau de imunossupressão, né? Então, como a gente comentou, os dois principais, né? A Cândida de um lado, os aspergillus com os fungos filamentosos mais presentes no ambiente. A prevalência, então, estendida de uma terapia leva, muitas vezes, a maior incidência das cândidas. A gente tem espécies, né, diversas espécies, e nas nossas UTIs, a gente tem no mundo inteiro muita infecção por cândida. Historicamente, a cândida invasiva foi um fungo mais comum em pacientes com leucemia, até que a gente começou a fazer a profilaxia com fluconazol. Pacientes em tratamentos sólidos não fazem profilaxia para cândida. Então, quando ele tem fungo, é mais comum que a gente tenha cândida. Então, eu vou acertar, se eu achar que esse paciente tem uma infecção fúngica, eu vou acertar se eu tratar a cândida. No paciente de órgãos de medula óssea, né, transplante de medula óssea, transplante de células troncopoéticas, eles já fazem profilaxia com fluconazol. Então, os fungos que aparecem são os outros e os fungos filamentosos. Então, fatores de risco para doença invasiva por fungos. Extremidades de idades, diabéticos, imunossuprimidos, transplantados, pacientes submetidos à intervenção invasiva, principalmente cirurgias abdominais, a chamada peritonite terciária, aquela barriga que já foi mexida mais de uma vez, que já tomou antibiótico, e a gente sabe que a cândida está ali no trato gastrointestinal. Aspectos nutricionais, quem usa a nutrição parenteral tem mais risco, pacientes com queimaduras extensas também têm mais risco. Existem alguns scores, como o Candida Score, que hoje em dia está sendo mais levado em conta também a particularidade de cada UTI, não só o Candida Score, mas se eu tenho Candida como um agente frequente de fungemia nesses pacientes. Então, neutropenia profunda, menor que 100 leucócitos neutrófilos por mais de 14 dias, é um grande fator de risco. Deficiência da imunidade celular, consequente como a quimioterapia, por exemplo, radioterapia, corticoides, uso de anti-TNF, cirurgias abdominais e antibióticos de amplo espectro. Disseminação hematológica também por lesões metastáticas, ou seja, a gente tem cândida num local e eu tenho essa infecção metastática em outro local, por isso que a gente acaba fazendo fundo de olho nesses pacientes, por isso que a gente acaba fazendo ultrassom renal nesses pacientes. E eu posso ter a mista, disseminação hematogênica e angiogênica. Aqui a mortalidade, então, horas de delay do tratamento de doença fúngica invasiva, então da candidemia, a gente mostra que esse paciente que tem mais de 48 horas antes do diagnóstico e do tratamento, ele morre mais, né? O diagnóstico, então, da candidíase invasiva, como é que a gente faz? O ideal seria eu ter uma biópsia do tecido mostrando a cândida invadindo, ou eu ter a hemocultura positiva ou um líquor positivo, por exemplo, com cândida. A gente tem também marcadores, né, como beta-2-glucano, só que é um marcador caro, difícil a gente usar na prática clínica. Tem um painel T2 Cândida que usa, ele consegue detectar 5 espécies de cândida, né? Albicans, tropicalis, cruzeiro, labrata, parapsiloses, em até 5 horas, né? Ele usa uma tecnologia com ressonância magnética para esse painel descobrir a cândida. Fora isso, o mal de Toff, uma tecnologia que a maioria dos grandes centros hoje em dia tem,
né? E o PCR também para Cândida, que a gente pode usar. Então, sumarizando tudo que a gente falou aqui, as condições da imunodeficiência representam um grupo heterogêneo de desordens, né? E anormalidades do sistema imune. A terapia antimicrobiana são mais complexas nesses pacientes versus outros pacientes, então a gente tem uma urgência para fazer o diagnóstico e urgência para tratar corretamente esses pacientes. Os transplantados de órgãos sólidos, o que usa o imunossupressor, eu tenho que sempre olhar qual é o imunossupressor que ele está usando, qual o tipo de imunossupressão aquele imunossupressor vai causar, quantos dias após o transplante, manutenção e tratamento da rejeição. Nas infecções fúngicas, são responsáveis, então, por mais de 1,5 milhão de mortes por ano, geralmente na população imunocomprometida. Então, super importante a gente também tratar corretamente esse paciente. E o stewardship de diagnóstico e de antimicrobianos é essencial para que a gente evite a resistência antimicrobiana no mundo, né? Não só no seu hospital, na sua UTI, mas no mundo, determinando, então, o sucesso e a redução da mortalidade dos nossos pacientes. Pessoal, era isso. Espero que vocês sejam fúlgidos, não fúngicos, mas fúlgidos, ou seja, brilhantes, e que esse seja o início de uma jornada aqui com a gente nesse programa. Aqui estão as bibliografias, qualquer dúvida eu fico à disposição. A gente tem aqui meu telefone, o e-mail também. Durante o programa e durante esse módulo, estou disponível para a gente tirar dúvidas e discutir um pouco sobre os casos clínicos de vocês. Muito obrigado pela atenção. Então, estamos juntos aqui para essa jornada. Muito obrigado.